Olá, Carlos Francischini, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Átomo Acadêmico. Nessa aula eu vou explicar o que você precisa saber sobre tabela periódica. Fique até o final do vídeo. Antes de começar esse vídeo, eu queria dizer que é um enorme prazer ter você aqui e também te informar que se você precisa de mentoria, aula particular, um reforço, acompanhamento contínuo em química, o contato está na descrição desse vídeo, ok? Então vamos lá, vamos começar. Bom, a primeira coisa que eu quero te informar é que eu usei para essa aula a tabela periódica, que é da Sociedade Brasileira de Química, a SBQ. Então, se você precisar acessar essa tabela, eu também vou deixar o link aqui na descrição. Eu gosto de usar ela porque ela é da Sociedade Brasileira de Química, obviamente, e é sempre muito atualizada. E começando com informações básicas sobre a tabela periódica, existem, no total, 118 elementos químicos conhecidos. Desses elementos conhecidos, 94 são naturais, ou seja, acontecem na natureza, seja em grande abundância ou pequena abundância. E os demais, 24 deles, são sintéticos. O que isso significa? Que eles foram gerados em laboratório e, obviamente, não existem na natureza. Essa tabela periódica que eu trouxe para você traz os elementos naturais em fonte sólida. Então, por exemplo, o lítio é um elemento natural. Veja que a fonte que foi usada aqui é sólida. Diferente do caso do férmio, que é o FM, que a fonte é vazada. Então, se a fonte é vazada, o elemento é sintético aqui nessa tabela periódica. Se a fonte é sólida, trata-se de um elemento natural. Importante também é você entender todas as informações que são referentes a um determinado elemento. Então, todo quadradinho da tabela periódica você vai encontrar necessariamente essas informações aqui. Primeiro, é o símbolo do elemento químico. Segundo, o nome do elemento químico. Então, nesse caso, é o Na, o símbolo, e o nome é o sódio. Importante também que você entenda que não há necessariamente uma relação entre o símbolo e o nome que a gente tem dele na nossa língua, tá? Então, por exemplo, o Na vem do latim, de natrium. Só que em português a gente fala sódio. Não há nada estabelecido que o símbolo tem que parecer ou começar com as iniciais do nome em português. Alguns elementos isso vai acontecer, por exemplo, o F é o flúor, o V é o vanádio, o Ca é o cálcio, mas não há regra nenhuma. O S, por exemplo, é o enxofre, que vem do latim sulfur, tá? Além dessas duas informações, símbolo e nome, necessariamente cada quadradinho da tabela periódica traz o número atômico do elemento, e você sabe que o número atômico é igual ao número de prótons, e traz também a massa do elemento, tá? Então, essas informações são essenciais. Toda tabela periódica tem que ter. Se a gente for fazer uma recordação aqui da estrutura básica de um átomo, lembrando que no núcleo tem prótons e nêutrons, na eletrosfera tem os elétrons, a gente pode, então, dessas informações aqui, já determinar várias características do átomo, né? Então, o átomo de sódio, se ele tem o número atômico 11, quer dizer que ele tem 11 prótons. Se esse átomo é neutro, e a gente sempre considera ele neutro na tabela periódica, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Se a gente lembrar, então 11. Se a gente lembrar que a fórmula de massa é A, que é igual ao número de prótons mais nêutrons, eu sabendo que a massa é 23 e que o número de prótons é 11, eu consigo achar também o número de nêutrons do sódio. Então, o sódio tem 11 prótons, 11 elétrons, 12 nêutrons, massa 23, número atômico e número atômico 11 também. Tudo isso eu consigo a partir das informações da tabela periódica. E não é só isso, tá? Você vai ver que tem muita coisa para tirar aí da tabela periódica. A próxima informação que eu trago para você é como que essa tabela periódica ela é organizada. São 118 elementos químicos, né? Então, como que esses elementos foram organizados? É a ordem de conforme eles foram descobertos, é a ordem de massa e qualquer outra relação. E a resposta é: a tabela periódica ela é organizada em ordem crescente de número atômico. Então, olha só, o hidrogênio é o elemento de número atômico 1, então ele é o primeiro da tabela periódica. Lá do outro lado tem o hélio, número atômico 2. Logo em seguida vem o lítio, número atômico 3. Depois o berílio, 4. Boro 5, carbono 6, nitrogênio 7, oxigênio 8, flúor 9, neônio 10, sódio aqui do outro lado 11, magnésio 12, alumínio 13 e assim sucessivamente. Essa ordem ela acontece até o elemento de número atômico 118. Então não há outra forma
da tabela ser organizada, a não ser por número atômico, tá? Não confunda organização com divisão, porque a tabela periódica ela pode ser dividida de várias formas diferentes, mas a organização dela não, é por ordem crescente de número atômico, ok? Com relação a essas divisões, vamos lá. A primeira é a seguinte: existem as colunas e as linhas da tabela periódica. As colunas são chamadas de grupos ou famílias. Então veja que existem 18 colunas, ficando todas aqui com a setinha, tá? Cada coluna dessa a gente chama de uma família. Um pouco na frente desse vídeo vai ter uma informação interessante sobre o hidrogênio, eu vou guardar ela, tá? Então por hora isso são 18 colunas e são 18 grupos ou famílias. E aí vem a pergunta, Carlos, por que são chamados de grupos ou famílias, né? E tudo tem um porquê, obviamente, tá? Elementos químicos, guarde essa informação, hein? Elementos químicos pertencentes ao mesmo grupo ou família possuem propriedades químicas semelhantes. Isso cai bastante no vestibular, cai bastante no Enem. Muitas vezes você consegue acertar uma questão só com essa informação, porque ele coloca lá no enunciado, ou ele coloca na alternativa correta, que o elemento X e Y tem propriedades químicas semelhantes. Então, a partir de agora, sempre que você lê um tipo de informação dessa no exercício, você vai lembrar que se ele está falando isso para você, é porque ele quer que você correlacione que são elementos que estão na mesma família, porque só eles têm propriedades semelhantes, ok? E aqui nesse momento que eu quero chamar a atenção que eu te falei, tá? O hidrogênio, embora esteja na primeira coluna, ele não pertence ao grupo ou família 1, hein? O hidrogênio, ele não tem as mesmas propriedades químicas que os demais elementos que estão aqui nessa coluna: lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Por que ele está aqui então, Carlos, sendo o primeiro, bem em cima da coluna 1? Por motivo estético, tá? Para a tabela periódica ficar mais organizada, mais bonita. Mas guarde isso, o hidrogênio não tem semelhanças químicas com os demais elementos da primeira coluna. Logo, quando a gente fala de grupo ou família 1, exclui-se o hidrogênio, tá? Começa do lítio, o hidrogênio não conta como família 1. Guarda essa informação também porque ela é extremamente importante. Ainda sobre famílias e grupos, existem algumas famílias que elas são tão importantes no estudo da química e principalmente no ensino médio, que elas possuem nomes específicos. Eu vou colocar quais são elas aqui. A família 1, ela recebe o nome de metais alcalinos. No caso da família 2, metais alcalinos terrosos. Aí a gente passa a 5, a 6, passa até a 12 e vai lá para 13. Começa com o boro, então a 13 é a família do boro. A 14 começa com o carbono, família do carbono. A 15 começa com o nitrogênio, família do nitrogênio. Aí você vem e fala, tá, cara, já entendi. Pela lógica, então a 16 é a família do oxigênio, não é? Não, não é a família do oxigênio. Chamam calcogênios. A família 17 chama halogênio. E a família 18 são os gases nobres. A família 18 é extremamente importante porque no conteúdo de ligações químicas a gente parte do conhecimento desses elementos químicos para entender como as ligações são feitas, tá? E aqui eu te adianto, esse nome de gases nobres vem pela característica que esses elementos possuem de não se ligar a ninguém. Então, eles são gases à temperatura ambiente e esse adjetivo de nobre é por isso, porque eles se bastam, eles estão na natureza sem precisar se ligar a outros elementos químicos. Todos os demais precisam se ligar ou a eles mesmos, ou elementos iguais, ou a outros elementos químicos diferentes para adquirir estabilidade. Os gases nobres não. A próxima forma que a tabela periódica é dividida são os períodos. Eles nada mais são do que as linhas horizontais da tabela periódica. Então veja que tem uma linha, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 linhas, 7 períodos. Aí você fala, Carlos, mas tem 2 linhas lá embaixo, né? Aí eles seriam os períodos 8 e 9? Não, não é assim que funciona, tá? Tá vendo aqui, gente, ó? Que tem um quadradinho amarelo e essa linha aqui é amarela e o outro quadradinho é verde e essa linha também é verde. Essa linha amarela aqui, o primeiro elemento químico dela chama lantânio. Então nós chamamos essa linha aqui de lantanídeos. E aí por que ele está no período 6? Porque os lantanídeos, eles estariam aqui, ó, nesse espaço que está em amarelinho aqui, tá? E a outra linha, que é essa verde aqui, o primeiro elemento é o actínio.
Então a gente chama eles de actinídeos e eles estão no 7º período. Aí eu tenho certeza que vem sua pergunta, tá, Carlos? Mas por que se eles estão no 6º e no 7º períodos, por que eles foram retirados daqui? A resposta é simplesmente estética, tá? Olha como ficaria a tabela periódica se os lantanídeos e os actinídeos tivessem nos períodos 6 e 7. Veja que a tabela ia ficar mais comprida. E aí, didaticamente, isso não é legal, porque se você imagina uma tabela comprida dessa tendo que caber numa folha A4, né, que é a folha de livro, ou até menor, as folhas de apostila. Então, a retirada desses elementos químicos daqui e colocar eles na parte de baixo da tabela é uma forma estética para fazer a tabela ficar mais enxuta e didaticamente ficar melhor a impressão dela em papel A4, tá? Para que fique mais fácil estudar. Ainda com relação aos períodos, da mesma forma que lá nas famílias e grupos, os elementos que pertencem a uma mesma família ou grupo possuem propriedades químicas semelhantes, aqui nos períodos também há uma característica em comum. Elementos em um mesmo período possuem o mesmo número de camadas eletrônicas. Eu quero mostrar aqui para você só um exemplo disso, tá? Vamos pegar aqui, ó, o 4º período. Então, todos esses elementos aqui possuem 4 camadas eletrônicas, tá? Mas eu vou escolher um, ó. Peguei o cálcio, vou fazer a configuração de Linus Pauling dele aqui. Então, o cálcio tem número atômico 20, então tem 20 elétrons. Fazendo a configuração eletrônica de Linus Pauling, veja que termina em 4s2. Qual que é a tradução disso, né? 4 é o nível energético, S é o orbital, 2 o número de elétrons que tem nesse orbital. Então veja que de fato o cálcio tem elétrons, seu nível mais externo é a 4ª camada, é o 4º. Agora vamos pegar outro, pegar o arsênio aqui, ó. O arsênio tem número atômico 33, fazendo a configuração de Linus Pauling, veja que o nível mais energético também é o 4. 4s2 aqui, 4p3 aqui, então ele tem 4 camadas preenchidas. Tem o orbital S com 2 elétrons, mais o P com 3 elétrons, ou seja, na 4ª camada dele, tem 5 elétrons no total. Você pode fazer a configuração de Linus Pauling para qualquer elemento da tabela periódica e tentar achar ele no seu período que você vai encontrar ele. A tabela periódica tem uma relação muito direta com a configuração de Linus Pauling. E é aqui que eu vou mostrar para você isso. É o seguinte, existe uma divisão da tabela periódica por subnível mais energético. Então vou voltar aqui rapidinho, ó. Subnível mais energético é sempre o último, tá? Então, no cálcio, o subnível mais energético do cálcio é o 4s2. E no caso do arsênio, o subnível mais energético é o 4p3. O mais energético é sempre o último da configuração de Linus Pauling. E nesse sentido, a tabela periódica é dividida da seguinte forma. As famílias 1 e 2, todos os elementos dessas famílias têm a configuração eletrônica de Linus Pauling terminado em S. A família 1, metais alcalinos, em S1 e a família 2 em S2. Lá do outro lado, da 13 a 18, a gente tem as famílias que terminam em P. Então, a família 13 termina em P1, P2, depois a 14, P3, P4, P5 e P6 a 18. Elementos que terminam em S ou P são chamados de elementos representativos, tá? Então você pode pegar o Fluor lá e fazer a configuração eletrônica de Linus Pauling dele, que vai terminar em P5. E agora que você já sabe, né, que o período que ele está é o número de camadas que ele tem, olha como a correlação fica legal, né? Se eu pegar o F, eu sei que ele vai terminar em P5, e se ele está no 2º período, o Fluor está no 2º período, ele vai terminar em 2P5. Da mesma forma o alumínio, ó, ele termina em P1. Se ele está no 3º período, ele vai terminar em 3P1. Pode fazer a configuração e bate certinha, coisa mais linda do mundo, você vai gostar, tá? Os elementos aqui do meio terminam todos em D e são chamados de elementos de transição externa. D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 até D10. E lá embaixo, os actinídeos e os lantanídeos terminam em F. Só que tem que tomar um cuidado aqui que é o seguinte, ó. Veja que o lantânio e o actínio, eu não falei para você que eles estão aqui, eu mostrei no slide anterior. Então, o lantânio e o actínio, eles estão na família 3 da tabela periódica. Então, a configuração de Linus Pauling deles terminam com D1 também. E os demais dos lantanídeos e actinídeos que começam a terminar com F. Então, você tem elementos terminando do F1 até o F14, tá? Só toma cuidado nisso que a divisão é essa de fato, tá? A gente chama aqui elementos que terminam com subnível F. Só que o lantânio e o actínio, que são os primeiros
eles estão na família 3, então eles vão terminar com D1, só os demais começam a terminar com F, tá? Depois, na hora que você for estudar, faça uns testes, pega alguns elementos químicos e faça a configuração de Linus Pauling, e pelo último subnível, pelo subnível mais energético, tenta prever onde que ele se encontra, em qual família e qual período, e depois você vai lá na tabela e busca ele. Você vai ver que dá certinho e é uma boa prática de estudo. Bom, agora a gente vai falar sobre classificações dos elementos químicos na tabela periódica. Até agora eu falei então como ela é organizada, ordem crescente de número atômico, dividida entre famílias e grupos, ou os períodos, que são as linhas horizontais, ou pelo subnível mais energético. Os elementos químicos são classificados como metais. Olha a quantidade de elementos que são metais, olha aqui. Todos esses azuis que eu trouxe para você, tá? Ou seja, a maioria esmagadora dos elementos químicos que a gente conhece são metais. O que é um metal? Primeiro, possui brilho. Segundo, conduz corrente elétrica. Terceiro e quarto são dúcteis e maleáveis, ou seja, eles conseguem formar lâminas finas, podem ser esticados, por isso que a gente tem fio de cobre, a gente tem alianças de ouro, lâminas de ouro, porque os metais têm essa característica. Além dos metais, existem os não metais, ou ametais, tanto faz, tá? Não metal como ametal, tanto faz. Já tem característica totalmente contrária dos metais, não conduzem corrente elétrica, no estado sólido tendem a ser quebradiços, e eles são esses azuis claros aqui. Vejam que uma minoria, tá? Só um trechinho da tabela periódica não são metais. Além desses, a gente tem os gases nobres. Os gases nobres são os elementos da família 18. Eles têm propriedades diferentes entre todos os outros, então eles merecem ter uma classificação só deles, tá? E tirando essas 3 classificações, existe o hidrogênio. O hidrogênio, lembra que eu falei que ele não pertence à família 1 e ele possui propriedades químicas tão distintas em relação aos demais que há uma categoria só para ele. Então, é o hidrogênio, tá classificado como hidrogênio. Não há nenhum outro elemento da tabela periódica que tenha as mesmas propriedades que ele. Então, essas são as 4 classificações. Veja que a maioria é metal, um tanto aqui é ametal, eu tenho depois os gases nobres e depois o hidrogênio. Essa é a classificação que é a moderna, que é a que a IUPAC, que normaliza a química no mundo, coloca que deve ser usada. Pode ser que na sua tabela periódica, aí no seu livro, na sua apostila, tenha uma classificação de um grupo de elementos chamados de semimetais. São elementos que eles podem ter uma propriedade um pouco parecida entre metal e ametal, então seriam elementos que estariam na transição, mas veja que a IUPAC não recomenda mais essa utilização. Então, semimetais, a forma de chamar semimetais, de categorizar esses elementos, está em desuso. Você tem que partir do princípio que a forma atual, já faz um tempo que é assim, é essa aqui. Os que ficaram como ametais estão em azul claro e os que ficaram como metais estão em azul escuro, ok? E para terminar, há também, dentro da tabela periódica, a indicação dos elementos e qual é o estado físico dos elementos na temperatura ambiente. Então, sempre que a gente fala de temperatura ambiente, a gente considera que é 25 graus e 1 atm de pressão. Então, olha só, todos os elementos verdes aqui são sólidos à temperatura ambiente. Então, veja que quase todos os elementos químicos da tabela periódica são sólidos à temperatura ambiente. Líquidos, isso é importante, cai no vestibular, você precisa saber. Existem só 2 elementos químicos que são líquidos à temperatura ambiente. São eles o mercúrio, que é o único metal líquido, e o bromo, que é o único ametal líquido. Então só existem 2 elementos químicos que são líquidos à temperatura ambiente, sendo o mercúrio o único metal líquido e o bromo o único ametal líquido. Repetir isso 2 vezes para que você entenda a importância. E os demais são gasosos à temperatura ambiente. São eles o hidrogênio, todos os gases nobres, mais flúor, oxigênio, nitrogênio e cloro. Não é tão difícil assim a gente lembrar dessas informações, né? Porque a maioria esmagadora são sólidos. Bom, eu espero muito que você tenha gostado dessa aula, que você tenha entendido essa aula. Se você gostou, dá um like, compartilha, começa a seguir aqui o canal. Se você tiver dificuldade em química e precisar também de algum reforço específico, o contato está embaixo, aqui na descrição. E se tiver alguma dúvida também, escreve aí nos comentários que eu vou tentar responder o quanto antes. Até o próximo vídeo.